eu sou Selma Ferreira, do programa Passaporte Brasileiro da Conect TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Nós fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos do mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras, e na pessoa da sua presidente, de Andréa Valverde Portugal, eu abraço com muito carinho e respeito pelo seu trabalho e o trabalho que ela orquestra, todos da grande família da Rede Sem Fronteiras e da equipe Dourada. É uma alegria estar celebrando esse aniversário com vocês. Parabéns, Rede Sem Fronteiras, que venham mais 10 anos. E hoje eu tenho comigo, no Passaporte Brasileiro Cultural, meu Deus, uma mulher charmosa e cheirosa. E vocês já vão entender por quê. Ela é membro dessa rede, uma mulher internacional. Seja muito bem-vinda, querida Beth. É um prazer ter você com a gente. Beth Rosen. Agora, você vai ter que me ajudar no resto do seu nome, Beth. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, muito alegre mesmo. E meu nome é Rosenzweig, mas significa ramo, galho de rosas em polonês, mas como escritora foi cortado. Aí ficou Betty Rosen, que é mais fácil. É mais fácil. Eu frequentava o Salão de Poesia Júlia Galeno, eu comecei como poeta, né? Então falou assim: vamos chamar de Betty Rosen, aí ficou Betty Rosen. Rosen em português, Rosen em inglês, né? Nossa, e com a sua internacionalização, isso, o sotaque, o ritmo vai mudando um pouquinho, mas o charme é o mesmo, Beth. Porque eu já moro, vou fazer 32 anos nos Estados Unidos, né? É bastante tempo. Deixa eu só fazer uma pergunta antes disso. Polonês, por quê o nome? Meu pai era polonês e meus avós, minhas tias, minha família veio da Polônia. Eu tenho até um livro sobre isso, 12 continentes, 4 gerações. É um romancezinho baseado na minha família que saiu da Polônia para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Você é do Rio. E essa história polonesa, né, essa viagem, influenciou muito na sua escrita? Bom, influenciou mais nesse livro, né? Esse livro que eu entrevistei a minha tia, que aos 16 anos saiu da Polônia, e eu peguei todas as informações com ela, depois o que não dava para pegar, né, as informações, nós criamos, porque é um romance, é uma ficção baseada em realidade, é uma mistura, né? Eu e Peter Reis, que é meu marido, escrevemos esse livro juntos. E tem em 3 idiomas, 3 edições separadas, espanhol, inglês e português. Que lindo! Two Continents, 4 Generations. 2 continentes, 4 gerações. Que beleza, Rosy. Agora, vamos viajar, então. 32 anos de Estados Unidos? 32 anos. Já faz tanto tempo, né? Eu casei aqui, tive filho, quer dizer, nos Estados Unidos. Temporariamente estou no Rio de Janeiro, mas semana que vem volto para minha terra. Quer dizer, minha terra é no Rio, minha terra é perto de Nova York, New Jersey, nos Estados Unidos, né? E então são 32 anos, passaram muito rápido, né? Muito rápido mesmo. E eu continuei com a minha literatura lá, né? Eu comecei no Brasil em 1982, então, no ano de 2022, completei 40 anos de carreira literária. Nossa. Foi comemorado em vários locais, inclusive pela Rede Sem Fronteiras, sim, no Salão do Livro de Lisboa. E então eu estou nessa comemoração porque eu publiquei meu primeiro livro em 1982, no Rio de Janeiro, Bolas de Sabão, de poesias. Bolas? Então, depois, agora eu tenho esse livro, Passamundo, né? Eu tenho tanto livro para mostrar. Você tem muitas? Uhum. Esse é o inglês sobre a minha família, que tem ele em 2 continentes, 4 gerações, no Brasil, no Portugal tem meus livros à venda também, depois também, eu vou falar. A Adriana Mairim, que vende meus livros lá, da Infinita. E então, o Two Continents, 4 Generations, tem também, como eu te falei, esse livro que eu lancei recentemente, é bilíngue, Passamundo, The World Goes On, é uma trajetória dos meus 40 anos mesmo de literatura, que eu comecei como poetisa, né? Poeta. Então, desde os anos 80, meus poemas, até os dias de hoje, com a minha foto de antigamente e a foto mais atual.
Que né? lindo, é tão bonito, né? Como é que é essa emoção? 40 anos de literatura, poesias, histórias infanto-juvenis, histórias de vida sua, das outras pessoas, romances. Como é que é viver isso, Rose? Desculpa, Beth, É, eu já estou no Rose, já estou no muita Rose. gente me chama pelos Rose, você não é a única. Não, eu sei, É mas Beth, mas todo mundo Rose, não sei por quê. Mas, então, não sei, passou rápido, né? Eu, por exemplo, vou contando as minhas histórias. Eu, quando morava no Brasil, eu fui morar em Israel, aí publiquei, quando voltei, publiquei um livro chamado Diário de uma Jovem em Israel. E, então, eu vou de acordo com o que eu vou, a vivência, meu filho também. Por exemplo, esse livro aqui é o Temos de Encontrar o Frog, eu não sei se eu peguei ele aqui, acho que ele está lá. O Temos de Encontrar o Frog, baseado num bicho de pelúcia que meu filho perdeu. E ele perdeu esse. Aí, baseado, eu e o Peter Reis escrevemos essa história baseado, Temos de Encontrar o Frog. Ah, então, tudo vai. Without words, sem palavras, com ilustrações de Daniel Azulay, aqui. É sobre uma criança imigrante brasileira que foi morar nos Estados Unidos. É uma mescla da minha experiência, aí tem meu filho, ele tem Without Words, tem inglês e tem português, o livro, né? Inglês e português aqui. Então, é uma experiência, tudo na base da nossa experiência. então A minha experiência grande, né, também. você pega a sua Vai vida, juntando. A transforma em minha, história, e depois a é, história também. E a história também transforma a sua vida, Beth? sim, olha, eu conheci muitas pessoas ao longo dos anos, muitas amizades. Então, eu fui a muitas feiras de livros internacionais, viajei por vários países, e isso tudo vai transformando, porque você vai se relacionando, conhecendo pessoas diferentes e se inspirando, não é? É verdade. E eu também estou um pouco espiritualizada, faço estudos espirituais. Então, isso tudo também tem influência nos meus poemas. Fala de poema, fala de Deus, fala de família, fala da mulher, fala de. Isso tudo vai influenciando. E um livro que é o meu querido é esse livro aqui, o A Heart Alone in the Land of Darkness. Eu tenho ele em português, Um Coração à Procura de Abrigo. Esse livro tem 3 edições. Certo. Ele já teve uma edição bilíngue que acabou, tem essa edição só em inglês e tem edição só em português, que foi pela editora Dimensão, em Belo Horizonte. Esse livro é um coração que quer entrar no peito de um ser humano, mas no país das trevas e da escuridão ninguém tinha coração. Ah, Aí ele quer entrar no peito de um homem que só pensa em multiplicar dinheiro, e um ditador que só quer fazer a guerra. Então, foi inspirado na época do Saddam Hussein, dos anos 90. ok. E aí, então a gente vai juntando. Eu também estava preocupada que as pessoas estavam se preocupando muito com o dinheiro, com a parte material, e não com a parte espiritual. Então, eu resolvi escrever esse livro também. Esse livro é o meu xodó, porque passou por várias edições, né? E parece que Edição sim, bilíngue. porque a gente vê o seu semblante até mudou de falar dessa É? questão. É interessantíssimo da emoção que você colocou, agora do semblante que mudou, dizendo essa procura de um coração, o coração que busca um corpo e um corpo que não quer um coração. Olha que interessante. É. Esse trabalho é muito lindo, deve ser emocionante você viver essa questão real, né? Porque você baseia isso num fato real, mas também trazer o aspecto espiritual disso, como você nos disse agora, que é a emoção. Como é que a gente vai fazer com essa humanidade agora? Se a humanidade está buscando dinheiro, está buscando guerras, e a gente vai espiritualizando, e ao mesmo tempo a gente vai esquecendo, não consegue aplicar a espiritualização do que a gente fala naquilo que a gente quer viver hoje em dia. Muito encantador isso, Beth, muito encantador. E por que, então, o infanto-juvenil? Eu acho que eu posso criar mais, sonhar mais, e é uma missão de escrever para mudar um pouco do futuro das crianças. E também eu trabalho muito com o português como língua de herança, então deixar essa herança da cultura brasileira, que eu também sempre falo da cultura, como é o caso do Stone Spirit, que saiu com o título de Sonho do Guerreiro, mas já acabou a edição em português.
Estou no espírito. Aqui é a história do Brasil, mas é ficção baseada em história. É um encontro entre o indígena guarani e o descobridor português, sob o ponto de vista desse indígena, entendeu? Se passa no ano de 1500. Então, isso tudo, ilustrações de Graça Lima, eu trabalho com ilustradores maravilhosos, Daniel Zulay, Eliardo França, Graça Lima, Mariana Massarani. Quanta gente boa! E aqui tem ilustrações lindas de Graça Lima, entendeu? Então, então é um pouco de cultura, história do Brasil, passar para essas crianças, porque eu trabalho nos Estados Unidos com imigrantes, filhos de brasileiros, de português como língua de herança. É um trabalho que eu tenho feito com comunidades brasileiras, né? Isso tudo. Então, os 2 livros que eu tenho sobre imigração, que é o Sem Palavras, Without Words, e o Two Continents, Four Generations, que é 2 continentes, 4 gerações, falam de imigrantes, né? De imigração. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Você sabe que esse trabalho de português, desculpa, eu já te devolvo a palavra, mas esse trabalho de português como língua de herança para os imigrados é um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu acompanhei esse trabalho já, inclusive nós temos 2 Olimpíadas de português que já aconteceram, trabalhando justamente a questão da língua de herança, né? E esse ano devemos partir para a 3ª Olimpíada, e uma das coisas que mais me... não vou dizer entristece, porque a palavra não é essa, mas que eu tenho batalhado um pouco e que eu espero que esse ano eu consiga, inclusive, eu estou juntando um grupo de pessoas para ver se a gente consegue participar dessas Olimpíadas de Português, mas do ponto de vista de herança cultural, porque nós estamos aqui em Portugal e a diferença existe. Existe um português como herança brasileira e existe um português como herança portuguesa. E essa diferença de herança cultural faz uma diferença muito grande no comportamento, na gestão de conflitos, na interação entre as pessoas e nessa sua preocupação, inclusive, de espiritualização no sentido de convivência, né? Que é o que a gente busca, de uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Então, eu admiro muito e fico muito tocada de saber que você trabalha com português como língua de herança, que é levar para o nosso povo a nossa herança cultural e não deixá-los esquecer de onde nós viemos e para onde nós vamos. E é isso que você faz, não é verdade? Exatamente, é isso mesmo. É isso que eu faço. Eu trabalho, vou para as escolas, às vezes escola bilíngue, às vezes em Miami, na Flórida, né? E eu já tenho escola que trabalha com meus livros, e eu faço esse trabalho, né? Exatamente. E como é que você faz? Qual é a sua aproximação com as crianças? Você fala dos seus livros, mas leva a história do Brasil, a história deles, lembra de onde eles vêm? Ou você conta a sua história? Você pode contar para a gente um pouquinho como é que você funciona trabalhando? Cada caso é um caso, né? Porque eu trabalho em várias áreas, né? Várias escolas diferentes, né? Por exemplo, trabalho quando é divulgado no Brasil é uma coisa, divulgado fora é outra. Isso depende, por exemplo, eles vão, estudam os livros, eles leem os livros, aí fazem trabalhos em cima. Por exemplo, o Termos de Encontrar o Frog, ele é sobre perda, porque perde um animal de pelúcia, né? Um bicho de pelúcia, e a gente trabalha um pouco sobre isso. Já perdeu alguma coisa? Também tem isso. E depende do livro que a gente está trabalhando. Aí fala, vocês são, qual é o seu background? Que todo mundo, por exemplo, lá na Flórida, a gente perguntou, então, meu pai é alemão, minha mãe é brasileira, meu pai... Então, fala disso, né? De que para eles escreverem, às vezes, sobre... não esquecer as raízes, né? Falar desse background, para pesquisar na família, entendeu? A gente sempre dá isso, depende do livro que a gente está trabalhando, se é o 2 Continentes, 4 Gerações, aí fala da família, se for o livro do imigrante, né? O Without Words, Sem Palavras, aí fala de uma criança que veio do Brasil, aí, e a gente sempre debate isso tudo. Depende muito de onde eu vou também, porque eu tenho um livro que é o Termos de Encontrar o Frog, da editora Dimensão, quer dizer, em espanhol foi pela Colômbia, na Pan-Americana Editorial, mas esse, em português,
Eles entrou naquele PNDL, aquele programa do governo, né? Programa Nacional de Nas Leitura. escolas. Eu não sei onde é que está, mas eu estou falando, eu sei que já foi, não foi agora recente, já deve ter uns 2 anos, não sei, foi distribuído nas escolas públicas do Brasil, né? Então, são outras crianças que leram esse livro do Frog, né? Então, é variado, né? Eu já fui adotado em espanhol, em escola em Bogotá, eu visitei escola em Bogotá. Que lindo! Eu já tive oportunidade de visitar escolas na Colômbia, no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países, né? Em Portugal também. Ai, que É. lindo! Nossa, Beth, que emocionante. Eu acho isso belíssimo, porque quando o autor, aqui em Portugal, eu tive a oportunidade de meus filhos receberem autores nas escolas, porque aqui eles foram à escola pública, e a escola pública, normalmente uma vez por ano, convida um autor para falar de um livro que está no Plano Nacional de Leitura, né, que é o PNL. Então, é muito bom, porque essa aproximação. Um livro é sempre algo meio fictício, né? A gente toca no livro, cheira o livro, mexe nas páginas, então tem aquela emoção tátil, aquela coisa sensorial. Mas, de repente, você tem uma pessoa atrás que chega e diz: fui eu que escrevi, essas palavras, essa dança dessas palavras nasceu de mim. Isso dá para os jovens uma conotação totalmente diferente. Eu acho que abre horizontes, inclusive até deve despertar carreiras, né? Porque alguns jovens devem dizer: poxa, existe uma pessoa realmente atrás disso. Ela é palpável, talvez eu também possa fazer isso. Você se viu como inspiração assim para jovens, Beth? Tem pessoas, exatamente, eu acho que sim, né? Recentemente, assim, eu vejo pessoas, é uma inspiração. Quando eu completei 40 anos de carreira, no passado, eu fiz vários programas, e eu fiz um que eu convidei várias pessoas que tiveram influência na minha vida. E foi uma coisa incrível, que eu não sabia o que elas pensavam de mim, né? Que eu tinha influência, não, você assim, a gente se inspira. Eu não sabia disso tudo, eu descobri depois. A gente não sabe o que está passando para as pessoas, por isso que é Não. importante mensagens positivas, e ter pessoas que ficaram todas animadas para escrever, o pessoal às vezes se inspira e se motiva, né? Exatamente. Que bonito. E 40 anos de carreira e prêmios, muitos prêmios. Qual é a emoção de, sabe, descobrir que você inspirou quando você fez esse programa, chegar aos 40 anos de carreira produzindo, criando, e trazendo para o livro, para as palavras escritas, a sua história, escrita a 4 mãos, muitas vezes, né, que você não escreve sozinha. E a emoção dos prêmios, Beth? Conta para a gente um pouco essa emoção dos prêmios. Os prêmios, sim, nós ficamos sempre assim felizes, né? Eu ganhei o Brazilian International Press Award pela minha contribuição à cultura, à literatura brasileira, né? Pelo Focus Brasil, né? Brazilian International Press Award. Isso foi em 2016. Em 2018 ganhei a medalha Machado de Assis da Brazilian Endowment for the Arts, da Biblioteca Brasileira, né? De Nova York. Ganhei pela High Profile Magazine em London, que foi uma emoção também, que só sabia na hora, parecia o Oscar, né? De a melhor do Brasil, do mundo, né? Na área de literatura infantil, The Best of Brazil, né? Global Award, quer dizer, foi o melhor. Então, também foi muito bom, fui capa da revista High Profile. Isso tudo emociona muito, né? E a Rede Sem Fronteiras também sempre premia. Eu ganhei lá em Lisboa, tenho o troféu lá de Luís de Camões, né? Sempre ganho. Então, isso tudo a gente vê que a gente é valorizada, né? Mas o mais importante é o carinho e a atenção das crianças. Eu acho que, para mim, o meu público, eu fico feliz quando vejo as crianças aprendendo alguma coisa interessante, né? Eu acho que é bom, já ganhei muitos prêmios, mas eu acho que o prêmio maior é a gente passar isso tudo, né? Essas mensagens positivas para as crianças. Isso que a gente fica mais... quando é adotado meus livros nas escolas, eu gosto
quando valorizo o trabalho que eu faço, quando compro um livro meu, não é pelo valor financeiro, monetário, mas é pelo investimento que está fazendo a valorização do meu livro, entendeu? Isso que é o mais importante. E a Eu gosto valorização do seu muito livro e deles mesmos, né? Porque alguns dos seus dele. livros trazem o questionamento pessoal, como você disse, a questão da perda, no procurando É, do Frog, né? Na busca dele. Então, é. as questões pessoais, a questão da imigração, o que que a gente ganha imigrando, o que que a gente perde, o que que a gente aprende de novo, o que que nós deixamos para trás quando imigramos. Isso tudo são questões muito fortes que, inclusive, motivaram a existência desse programa, que era fazer com que as pessoas partilhassem essa experiência e pudessem passar para todos palavras de encorajamento, palavras também dizendo, olha, é normal se não der certo, a gente pode recomeçar, a gente pode refazer, a gente tem que recomeçar quando não está bom, porque a gente não pode parar, né? Não parar no tempo, a É. gente não pode parar no espaço. As pessoas, eu passo mensagens positivas para as pessoas, né? Tem também o Annabelle, que é uma criança no mundo espiritual antes não meus livros não têm nada a ver com religião, é mais espiritualidade. E Certo. então a Annabelle é uma criança a caminho, a Child on the Way. Esse tem e-book em português, mas no físico só em inglês. Ele foi até editado pelas Letras Graciosas, né, em Portugal, em e-book, em português, na Amazon. Então, esse livro é aquela criança que está no mundo, não sabe se vai nascer, os pais não sabem se vão ter o segundo filho, então, e mostra sobre a paciência, outros valores além da espiritualidade, né? Saber de onde nós viemos. Às vezes, muitas crianças perguntam, né? Antes de nascer, onde é que nós estamos, aquela coisa toda. Então, é tudo ficção, mas sempre tem uma base, né? Uma base verdadeira, mas é ficção. Eu sempre gosto de trabalhar com ficção baseado em fatos, às vezes, reais ou não, né? Depende do livro. Depende do Lógico, livro. olha, Beth, Como que alegria ouvir você falar da tua escrita, ouvir falar da esperança, porque tudo isso traz muita esperança, né? Saber que a gente é, pode escrever e retratar isso. Beth, uma mensagem para as pessoas que não ouvem, para a gente poder encerrar com chave de ouro esse momento mágico de dança das letras e dança das histórias. O que você deixaria aqui para mim como mensagem para aqueles que nos ouvem hoje? mensagem, bom, leiam para as crianças, motive as crianças a lerem. A cultura é muito importante esse contato entre os pais e os filhos. Eu sempre, antes de dormir, eu sempre lia livros em português para o meu filho e o meu marido em inglês, que meu marido é americano, e meu filho nasceu nos Estados Unidos, mas ele é bilíngue. Então, eu sempre lia, nós líamos livros em inglês e português. Então, esse contato é importante e que as pessoas possam, em vez de se preocupar em coisas muito materiais, ou em guerra, em lutar, em choque de opiniões, vamos falar em coisas boas, em positividade, passar essa mensagem, é isso que eu quero passar para os jovens, as crianças e os adultos também. E é quem tem a criança no coração, porque meus livros não são só para crianças, você tem que ter a criança no seu coração, serve para todas as idades. Eu tenho também livros para várias faixas etárias, desde 5 anos, 4 anos, até jovens, para 8 a 12 anos, a partir de 10 anos. Então, meus livros estão, né, sempre assim. Muito E obrigada, Beth. Ai, que depois, se alguém lindo. quiser saber, eu tenho o meu site, eu tenho também alguns Nós livros. vamos deixar aqui na bio o seu contato e as pessoas vão poder te É, acompanhar com é, alegria, conhecer o seu site, conhecer o seu Insta, toda a sua rede social. Nós vamos divulgar é. também. Minha querida, foi uma alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite, de coração, porque é muito Muito bom. obrigada por ser convidada, né? E vamos fazer muitos projetos com a Rede Sem Fronteiras, com Portugal, Estados Unidos, Vamos seguir Brasil. português como língua de herança, vamos seguir nesse caminho bonito, cultural, de integração e de valorização das pessoas, novas, jovens, mais velhas e todas aquelas que, como você disse, que têm a criança no coração. Vamos seguir por isso. Exatamente. Muito Muito obrigada, minha querida obrigada, Beth. obrigada. Obrigada Foi um mesmo. prazer.
E até uma próxima. Eu, de coração cheio, com a minha criança feliz, me despeço de todos vocês. Eu sou Selma Ferreira, para o Passaporte Brasileiro Cultural da Connect TV.